O piloto Ayrton Senna sonha em conseguir a primeira vitória nessa prova. Amanhã ele completa 31 anos e não esconde a ansiedade que está sentindo para a largada no Autódromo de Interlagos. Uma ansiedade que pode ser avaliada pela emoção que tomou conta dele em momentos antes da largada do ano passado. Em 90, Senna liderou a maior parte da prova, mas um choque com Satoru Nakajima impediu a vitória e ele terminou em terceiro lugar. Quanto às brigas e discussões com o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, Senna evitou entrar em detalhes, mas interpretou com humor a reação do dirigente e no pódio há 2 semanas, depois da vitória nos Estados Unidos, chegou a jogar champanhe sobre ele. Antes assim do que de uma forma diferente. A champanhe estava super gelada, não foi fácil, depois daquela corrida, naquele calor estava muito gelado. Mas antes dessa forma do que ficar dando cabeçada por aí, né? Depois da entrevista, Ayrton Senna viajou de helicóptero para Angra dos Reis e de lá para São Paulo, onde ele amanhece nesta quinta-feira, 1 ano mais velho. Ayrton Senna está completando 31 anos de idade, mas o dia não vai ser de festa. Ele pretende ir ao Autódromo de Interlagos para ver como ficou a reforma da pista e quais as consequências da chuva. A comemoração do aniversário ele pretende fazer com a família e com amigos, certamente imaginando que nenhum presente pode ser melhor do que uma vitória no domingo. A maior ameaça para Senna chegou hoje. O piloto francês Alain Prost, que já venceu 6 vezes no Brasil, desembarcou bem-humorado, distribuindo simpatia. Nem Ayrton Senna, nos seus melhores treinos, praticou tanto nas curvas quanto a de Jair. O caminhão-pipa joga água e ele esfrega, rodando na pista. Até terminar o serviço. Interlagos e tomam conta da cena, já tem muita gente vivendo o seu dia de glória. Nem Ayrton Senna, nos seus melhores treinos, praticou tanto nas curvas quanto a de Jair. O caminhão-pipa joga água e ele esfrega, rodando na pista. Até terminar o serviço, ele vai fazer pelo menos 4.000 curvas iguais a essa. Nessa corrida, para acabar o serviço a tempo, tem todo tipo de máquina. Nenhuma Ferrari, claro, mas tem empilhadeira que vai vazia e volta cheia, betoneira que cruza a linha de chegada do Grande Prêmio. Entre os pilotos, tem sempre algum barbeiro. Tem até acidente na pista, olha aí. E não era o Satoru Nakajima que estava na direção. Interlagos hoje estava para os amadores. Na direção, só profissionais de outras categorias. Mas quando a gente está na pista, não adianta. Todo mundo pensa que está numa McLaren, que é o tal na curva do S. E quando encontra um piloto da Fórmula 1, como o finlandês Mika, da Lotus, imagina que está cumprimentando um colega de profissão. Oi, Mika! Boa noite. Valer a partir de amanhã, primeiro dia de treinos oficiais para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Mais de 30 pilotos tentam garantir a posição no grid de largada. Para o torcedor brasileiro, um deles é sinônimo de preocupação. Alain Prost. Do lado de fora do autódromo, uma faixa mostra muito bem o espírito do torcedor. Vai fundo Senna, vai fundo Prost. Mas os sentidos são contrários. Por enquanto, torcer contra parece ter dado certo. A Ferrari hoje ensaiou muitas vezes o pit stop, aquela parada para a troca de pneus, que em Fênix, no primeiro grande prêmio da temporada, funcionou muito mal, prejudicando o piloto francês. Aqui no Brasil, os carros da Ferrari sempre foram bem e venceram os últimos 2 grandes prêmios. Mas parece que a torcida está secando mesmo o Prost e a Ferrari, porque começou a chover e a pista ficou molhada. Nos últimos 9 anos de Grande Prêmio Brasil, Alain Prost venceu 6 vezes. Quer dizer, de cada 3 GPs, ele venceu 2. Nunca um piloto venceu tantas vezes no mesmo país. Mas esse favoritismo pode ser prejudicado pela chuva que caiu hoje quase o dia inteiro e que parece ter chegado para ficar. Alain Prost nunca escondeu que não gosta de correr em pista molhada, reconhecidamente um ponto forte de Ayrton Senna. Eu perguntei para Prost sobre a chuva e também o que ele sentia de ser ao mesmo tempo o rei do Brasil e inimigo público número 1.
Prost disse que não gosta de chuva, mas que gosta de vencer. E que aqui no Brasil ele sempre teve sorte. Que ele sabe que é um pouco um estraga-prazeres para os brasileiros e para a Senna, mas que a motivação não vem disso. O importante é a vitória, seja aonde for. Fora das pistas, as equipes se enfrentam numa luta silenciosa, onde o importante é guardar segredo e impedir que as informações cheguem aos adversários. É debaixo dos panos que acontecem as melhores e as piores coisas. Aqui certamente se trata das melhores. Embaixo deste pano está a Ferrari de Alain Prost. Essa Fórmula 1 é cheia de segredos, mas os mais preciosos deles estão por aqui. Os computadores. Por exemplo, o motor desenvolvido pela Honda para a McLaren é segredo até para os próprios mecânicos e engenheiros ingleses da McLaren. Eles trabalham todos juntos no mesmo box, mas japoneses para cá, ingleses para lá. Os ingleses ficam com o pesado, os japoneses com os livros. Estudam até fazer bico. As escuderias estão sempre de olho umas nas outras. Ninguém quer ficar para trás nessa prova de velocidade técnica. O resultado tem que ser perfeito, mas todo mundo se prepara para os acidentes, principalmente os médicos. Hoje, eles ensaiaram uma operação de socorro. Como é que funciona esse colete que eles colocaram? Você tem que liberar o pescoço segurando e colocar o colete no pescoço para evitar movimento. Entenderam? O piloto brasileiro Ayrton Senna chegou cedo ao Autódromo de Interlagos e acabou trocando o trabalho pela festa de aniversário. Era dia de aniversário, mas Ayrton Senna chegou cedo ao autódromo. E assim que os fãs descobriram, ensaiaram um tímido parabéns a você. Senna estava preocupado com o trabalho. Ele acompanhou de perto a montagem do carro que amanhã inicia a disputa pela pole position. E depois enfrentou uma hora de entrevistas, atendendo a curiosidade dos estrangeiros e a preocupação dos brasileiros com a chuva. Eu acho que a chuva é um fator muito imprevisível que entra sempre no resultado final. E o perigo aumenta muito e a visibilidade não é uma situação desejada. Começava a chover no autódromo e Senna já estava se preparando para ir embora, quando descobriu que a McLaren tinha outros planos para ele. E não eram planos de trabalho, era uma festa surpresa de aniversário. Senna recebeu muitos abraços e um bolo de chocolate com a mensagem "Feliz aniversário, Ayrton". Tudo ia muito bem, mas Senna cortou a primeira fatia e decidiu partir para a brincadeira. Distribuiu o pedaço de bolo entre 3 fotógrafos amigos que acompanham pelo mundo da Fórmula 1. O que ele não esperava era a reação de um deles, que esfregou uma outra fatia no rosto do aniversariante. E aí a festinha virou pastelão. Senna reagiu com mais bolo e o parabéns terminou com um desfecho grandioso. O bolo inteiro voou em cima do campeão. Parece até que Senna se arrependeu da brincadeira, mas ninguém pode negar. Foi um doce final para a festa de aniversário. Ayrton Senna completou hoje 31 anos. E você vai conhecer agora alguns segredos do cockpit de um Fórmula 1. Em Interlagos, o piloto Thierry Boutsen mostrou como funciona o sofisticado painel de instrumentos dos carros. Este é um carro completo, montado para entrar na pista. Este é o miolo de um carro, chamado de célula de sobrevivência. Foi à custa de constantes modificações de regulamento que se chegou a esta célula, que tem a função de proteger o piloto. Em caso de acidente, tudo pode quebrar no carro, menos a célula de sobrevivência, porque é ela que envolve o cockpit e dentro do cockpit está o piloto. O cockpit é bastante apertado, mas o piloto, por estar acostumado, consegue até se sentir cômodo. Aqui dentro, ele passa às vezes até 2 horas de corrida, atento a um painel que está constantemente lhe transmitindo informações. O painel de um Fórmula 1 de hoje é a síntese da tecnologia. Em um único mostrador digital, vários instrumentos que se usavam no passado. Com o toque em um botão aparecem todos os dados de caixa de câmbio, pressão atmosférica, pressão de óleo do motor, pressão da água, temperatura de óleo, temperatura da água, algumas funções que Boutsen manteve como segredos da equipe e, finalmente, o máximo de sofisticação, as informações sobre o consumo de combustível. Aqui o computador dá o número de voltas da corrida e a quantidade de gasolina no tanque e faz todos os cálculos mostrando para o piloto
qual o ritmo em que ele deve andar. Butsen explica. O computador me diz, por exemplo, que posso dar 50 voltas. Se faltarem 52 para terminar a corrida, eu estou com problema e vou ter que diminuir o ritmo. Na parte de cima tem duas luzes de aviso. A vermelha acende para avisar que a pressão de óleo está muito baixa. A verde acende para indicar que o motor chegou muito perto do limite de rotações. Há ainda dois outros botões. Um para acionar o extintor de incêndio em caso de problema e outro para a luz traseira do carro, obrigatória em dia de chuva. No apertado cockpit ainda cabe o câmbio convencional com 6 marchas à frente e a marcha ré e o rádio por onde o piloto se comunica com o pessoal do boxe. E eu pergunto a Butsen se o piloto consegue escutar bem. E ele ri dizendo que se for brincadeira, a gente entende bem. Mas se for uma bronca, a gente não entende nada. Quando a pista de Interlagos abrir amanhã para o primeiro treino do GP Brasil, vai estar abrindo também a vitrine mais cara do mundo. Uma vitrine impecável, onde centenas de marcas pagam bilhões de cruzeiros para serem muito bem exibidas. A maior vitrine do mundo está sendo armada em Interlagos, apesar da chuva. Quando ficar pronta, vai ser vista em mais de 80 países através da televisão. Mais de 15 bilhões de telespectadores. É preciso todo cuidado desde agora. Por isso, as aparências enganam. Eles parecem médicos, mas são mecânicos. Odeiam sujeira. Limpam tudo sem parar. Tarados por uma faxina. Vitrine suja não vende bem. As marcas têm de brilhar, aparecer, chamar atenção. Tudo custa muito caro aqui. Nessa vitrine, até os pneus são exibidinhos. E se repete aqui a tendência mundial. Uma invasão japonesa. Até com mensagens que só serão entendidas pelos próprios japoneses. Todo mundo quer pegar carona na maior vitrine. No tênis, na meia, no cinto, na luva, no guarda-chuva também, numa tarde que choveu sem parar. A bicicleta é oferecida às equipes só para aparecer aqui. E já entra no espírito da Fórmula 1 e participa de uma grande corrida só para mecânicos, na pista da vitrine, isto é, de Interlagos. Mas essa vitrine continua também, ó, na cabeça do piloto, que todo mundo vê. Mas quando é diferente, que só uma pessoa vê, como se fosse assim uma televisãozinha portátil, ou seja, aqui dentro, que só o piloto vê, a vitrine individual continua. Olha lá, a marca no ponta-giro e a marca aqui também, no volante. Os treinos oficiais para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 começam amanhã. A Rede Globo transmite os treinos ao vivo, a partir das 1h20 da tarde. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, é o primeiro dia de treinos oficiais para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Sinal verde, o que todos queriam acontece. Menos blá 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 e mais ação. Carros na pista, velocidade e as arquibancadas com muitos torcedores. Existem bandeiras de quem já conhece. À esquerda, o capacete de Piquet. À direita, o de Senna. Tem torcedor também da Ferrari. A chuva durou o treino inteiro. A pista, muito molhada, fazia com que os carros passassem com muito cuidado, principalmente no S do Senna. As nuvens do céu pareciam ter sido transferidas para os carros que levantavam muita água. Teve gente que por isso às vezes rodava e se via na contramão. O entra e sai do boxe era constante. E os pilotos acompanhavam nos monitores o desempenho de todos. Durante quase todo o treino, o primeiro lugar ficou com a Ferrari do francês Jean Alesi. Mas no final, ele perdeu essa posição. Depois de 1h30, o treino terminou. Alguns carros voltaram rebocados, como a Williams de Mansell, que parou na grama, e a Leyton House de Gugelmin. Mas no final do treino, a surpresa ficou com o italiano Stefano Modena, da Tyrrell Honda. Stefano Modena ficou em segundo lugar atrás de Ayrton Senna. Ele fez o tempo de 1 minuto 34 segundos e 247 milésimos. Em terceiro lugar ficou o Berger da McLaren, em quarto Alesi da Ferrari, em quinto Moreno da Benetton, em sexto Mansell da Williams, em sétimo Piquet da Benetton e em oitavo Prost da Ferrari. Maurício Gugelmin ficou apenas com o 25º lugar. Outras informações sobre o treino da Fórmula 1 em São Paulo você vai ver ainda nesta edição.